Olá, eu sou a Daniela, você está no canal Leituras e Comidinhas. Hoje nós vamos conversar sobre os livros lidos em maio e sobre as futuras leituras de junho. Bom, gente, para começar eu vou mostrar para vocês os livros que eu me propus a ler em maio e que eu não consegui, eu não dei conta de ler, tá? Foram eles, Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green, que eu não consegui nem iniciar a leitura. Vida Querida, de Alice Munro, que é um livro de contos, eu também não iniciei a leitura desse livro. E Lady Susan, de Jane Austen. Esse livro eu até iniciei, eu devo ter lido, não sei, as 5 primeiras cartas, porque esse é um romance, é uma novela epistolar, e eu não dei conta de dar continuidade, então quando eu for recomeçar essa leitura, eu devo ler do começo e não da onde eu parei, certo? Mas enfim, esse foi outro livro que eu não consegui ler agora em maio. Esses 3 livros que eu mostrei pra vocês, eles vão continuar, tá, na meta de leitura. Se eu não der conta de ler em junho, eu provavelmente vou dar prioridade para esses 3 livros em julho. Mas eu quero mostrar então pra vocês o livro que eu consegui ler e que eu li bastante, mas eu não terminei, em junho. Desculpa, em maio, eu tô confundindo todos os meses aqui na cabeça. Mas enfim, o livro foi David Copperfield, do Charles Dickens. Esse livro tem 1.300 páginas, 1.312 páginas para ser exata, e eu li exatamente 800 páginas dele. Olha só, eu parei aqui, eu li 800 páginas desse livro. Eu tô gostando demais desse livro do Charles Dickens. É um livro muito gostoso de ler, é uma leitura muito fluida. Você vai lendo, você não vai percebendo assim as páginas passando, né? O jeito que Charles Dickens conta a história é muito bacana. Os capítulos não são muito longos, tem alguns que são um pouquinho maiores que os outros, mas em geral eles não são muito longos. Então, eu tô curtindo muito e eu quero fazer uma resenha desse livro, provavelmente em julho, né, porque eu acredito que eu vou terminar esse livro aqui em junho. Eu tenho ainda 40% do livro pra ler, né, pelo menos eu cheguei em quase 60% do livro lido. E aí eu converso melhor com vocês sobre ele. O que eu posso dizer é que esse é um romance de formação. Esse é um romance de formação, vai contar a história do David Copperfield desde o seu nascimento até a idade adulta. E, enfim, por todos os perrengues, né, que ele vai passar pela vida, as coisas boas e ruins da vida dele. É um livro muito legal de acompanhar, você vai se apegando muito aos personagens, você se apega não só ao David Copperfield, que é, né, o protagonista, quem tá contando a história pra gente, mas também aos outros personagens. E assim, é um livro que desperta muitos sentimentos, assim, sentimentos do tipo, desde ódio por certos personagens até tristeza, você dá risada, você chora, você torce por diversos personagens e você torce pro bem ou pro mal de diversos personagens. Então, assim, é um livro que desperta muitos sentimentos da gente, que faz realmente... A história realmente envolve muito o leitor. Outra coisa que eu tô gostando muito nesse livro é o fato do Charles Dickens, ele dá uns pequenos spoilers, vamos assim dizer, nos capítulos. Não em todos os capítulos, mas praticamente na maioria, vamos assim dizer, ele dá alguns spoilers. Assim, não chega a ser exatamente spoiler, não são coisas que vão estragar a história, mas o narrador, que é o próprio David Copperfield, ele adianta algumas coisinhas assim de forma bem sutil nos capítulos, que deixa o leitor curioso. Você vai pescando algumas coisas antes, mas aí você quer ler para saber o que vai acontecer, se é isso mesmo que você tá pensando. Então, assim, é um livro assim muito bem escrito, né? É óbvio, Charles Dickens, e vale muito a pena ler. É um livro que, apesar de
de todo esse volume de 1.300 páginas. É o tipo de livro que com certeza vai deixar muitas saudades, que eu vou terminar e vou sentir muita falta dos personagens dessa história. Bem, então acho que eu já falei muito, porque não era uma resenha, né? Então esse é o livro que eu vou continuar a ler em junho, devo terminar, e aí eu faço uma resenha, então, pra vocês, ok? Outro livro que eu li em junho foi... Esse livro já é meio problemático, né? Foi It, a Coisa, do Stephen King. Eu tava lendo esse livro no Kindle, e o que acontece é que eu iniciei a leitura desse livro em outubro do ano passado, né? Porque saiu o filme, tava todo mundo falando do livro, foi aquele auê todo. E aí eu fiquei empolgada, eu comprei o e-book, tava bem baratinho na Amazon, e eu comprei, né? E comecei a leitura em outubro do ano passado. E eu li, assim, entre o mês de outubro, novembro, eu devo ter lido 50% do livro nesses 2 meses. E de repente o livro deu uma estagnada, deu uma pisada no freio, vamos assim dizer, começou a ficar um tanto maçante, e aí eu parei a leitura e fiquei todos esses meses sem ler. E eu resolvi, em maio, eu falei, não, eu tinha prometido ler todos esses livros, né, que eu mostrei pra vocês. Só que aí eu pensei, poxa, mas eu já comecei It, né, eu vou tentar terminar, vou tentar, às vezes é uma questão de pegar o ritmo de novo. Porque às vezes você para um pouquinho porque você não teve tempo, porque você tá cheio de coisa pra fazer, de faculdade, trabalho e tudo mais, e aí é que você perde o ritmo. Então eu pensei, beleza, eu vou pegar o livro de novo, vou tentar ler e vamos ver, né, no que vai dar. E aí esse mês de maio eu li It, a Coisa, mas eu não terminei a leitura. Eu li mais uns 10% do livro aí, mais ou menos. Eu tenho 60% do livro lido, mas esses 10% foi um pouco sofrível, assim, sofrido, né, de ler. No sentido de que eu tentei muito, mas não consegui. Sabe quando você lê e você não consegue se envolver de novo com a história? Eu não consegui me envolver novamente com a história. E aí eu pensei bem sobre o que fazer. Falei, será que eu vou levando a situação assim, vou me arrastando na situação assim, lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabe-se lá quando eu vou terminar? Ou se eu paro com o livro de vez. Então, eu acabei chegando à conclusão de que eu prefiro, na verdade, né, parar com o livro de vez. Então, eu abandonei a leitura de It. Mas acabou que todo esse esforço em ler It acabou ocupando um pouco de um tempo que talvez eu pudesse ter lido algum dos outros livros que eu me propus a ler. Então, enfim, foi isso que aconteceu, uma das coisas que aconteceram, além de que David Copperfield é um livro muito encantador, muito envolvente, e eu queria ler o tempo todo, e eu acabei dando prioridade à leitura de David Copperfield, ao invés de dar prioridade aos livros que eu tinha prometido. Se bem que o David Copperfield estava na lista também era um dos livros prometidos, né? Enfim, eu abandonei It. E aí eu iniciei pelo Kindle, porque eu gosto sempre de ter uma leitura no Kindle para poder ler antes de dormir, né? Porque daí já apaga a luz, já fica encolhidinha ali na cama, leio um pouquinho e durmo. Então eu gosto sempre de ter um livro no Kindle. E o livro que eu escolhi depois que eu decidi abandonar It foi o livro, vou mostrar pra vocês, o livro A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella. Eu escolhi esse livro porque eu já li vários outros livros da autora, e eu sei que são livros leves, que são livros divertidos, livros assim que a gente lê às vezes até numa tacada só, porque você nem sente que você tá lendo, assim, você se diverte tanto com a leitura que você nem percebe que você tá lendo. E aí, enfim, eu já li, na verdade, eu já iniciei a leitura, já li uns 30% do livro, e realmente é um livro super divertido, eu choro de dar risada, e apesar das situações, assim, da história parecer meio bobinha,
na verdade é muito divertido. E às vezes é gostoso você ler uma coisa mais leve, né, pra realmente descontrair. Então, assim, tô gostando da leitura, mas depois eu falo um pouco mais sobre esse livro. Então, para esse mês de junho, eu vou ler David Copperfield, A Procura de Audrey, e outro livro que vai ser prioridade nas minhas leituras é o livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres. O que acontece? Eu resolvi fazer uma TBR Jar, ok? Vou mostrar pra vocês a TBR Jar. Essa aqui é a minha TBR Jar, na verdade é uma caneca, né? E eu coloquei aqui alguns papeizinhos, eu escolhi, eu na verdade não escolhi, eu sorteei 12 títulos, ok? Todos os livros aqui que eu tenho na minha estante, eu sorteei 12 títulos e coloquei, escrevi no papelzinho, coloquei aqui dentro. E aos poucos eu vou fazendo o sorteio e pegando um livro para ler, né? A ideia é para que eu possa, enfim, ler alguns livros antigos da minha estante, porque acabo que eu dou prioridades a livros novos e como eu leio muito mais do que... como eu compro muito mais livros do que eu consigo ler, então os livros vão se acumulando, e aí principalmente os antigos acabam ficando e eu não leio. Então eu coloquei aqui nessa minha TBR Jar, né, que é na verdade um caneco, esses livros e fiz o sorteio. Eu fiz o sorteio pelo Instagram. Se vocês ainda não acompanham o Instagram do canal, do blog, enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam seguir, né, o blog Leituras e Comidinhas no Instagram também. E o livro sorteado foi esse livro, então, exatamente esse livro, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, então eu vou dar prioridade para a leitura desse livro esse mês também. Porém, eu não vou me comprometer a terminar de ler esse livro esse mês, certo? Porque eu já tô com o calhamaço do David Copperfield para ler. Esse livro também não é um livro curto, ele tem mais de 500 páginas. Então eu não vou prometer terminar, mas eu prometo começar pelo menos esse livro e aí depois eu converso um pouquinho sobre como está o andamento da leitura. Então, resumindo, certo? Minhas prioridades de leituras para junho: David Copperfield e Os Homens que Não Amavam as Mulheres, certo? E vou ler A Procura de Audrey, que eu já iniciei a leitura, então eu devo terminar esse mês. E eu quero dar prioridade dentre desses livros que eu mostrei pra vocês, desses 3 livros. Dentro desses 3 livros aqui, devo dar prioridade ao livro da Jane Austen, Lady Susan. Porém, se der tempo, eu inicio Vida Querida e Tartarugas até lá embaixo. Se não der tempo, esses 2 livros ficam como prioridade para julho, ok? Então é isso. Ai, eu quase esqueci de falar que eu também teve um livro esse mês de maio que eu consegui ler inteiro. É um livro curtinho, de 96 páginas, que eu peguei emprestado, então, no Kindle Unlimited, né, que eu li pelo Kindle Unlimited. Então eu não tenho o livro aqui, nem a capa do livro aqui no Kindle para mostrar. O livro que eu li foi Por que Ler Shakespeare, da Bárbara Heliodora. Esse livro, ele é um livro muito bacana para quem quer se introduzir ao universo de Shakespeare, para quem quer saber um pouco mais sobre a história do próprio autor, né, de Shakespeare, e também um pouco sobre as obras, todas as obras que ele escreveu durante sua vida. É um livro interessante, é um livro curto, de 96 páginas, e foi o único livro que eu comecei e finalizei em maio. E, enfim, eu escolhi esse livro porque eu pretendo, então, iniciar a leitura de obras de Shakespeare, certo? Esses foram os livros lidos, os livros que eu vou ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha, de ativar o sininho para receber notificações dos vídeos do canal. E também não se esqueçam de nos seguir no Facebook, no Instagram e tudo mais. E acessar o blog, porque tá sempre cheio de novidade lá no blog, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!